Vamos dar início aqui, então, ao nosso webinar. Primeiro de tudo, agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, que normalmente têm acompanhado os eventos promovidos pela Pragma. Esse evento de hoje, ele segue a mesma dinâmica dos debates sustentáveis que nós temos realizado, tentando trazer informação, né, ao público em geral, às empresas, né, as pessoas que atuam junto ao Estado, a catadores, estudiosos, pesquisadores da área, informações sobre o avanço do sistema de logística reversa no Brasil. Né? A gente vai contar aqui hoje, eu já queria agradecer a presença do Nonato Lima, que é do gabinete da vice-governadora do estado do Piauí e que desenvolve atividades aí que tem colaborado com a questão de gestão de resíduos no estado. A doutora Aurea Madruga, que é promotora de justiça do Ministério Público, que também tem uma ação importante nessa área, vem acompanhando esse processo. O Bruno Cavalcante, que é do Tribunal de Contas do Estado e que vai também colaborar aqui com o nosso debate, falando como está essa dinâmica, né, de integração dos órgãos no Estado, e o Morafé, que é da Secretaria Estadual do Ambiente, que vai nos falar sobre a dinâmica do decreto. Nós teremos aqui conosco essa tarde ainda o Fabrício Soler, é um dos maiores especialistas no campo jurídico do tema no país. Acho que muitos dos que nos acompanham aqui conhecem o Fabrício, sabem da importância do papel que ele tem tido na construção do modelo de logística reversa no Brasil, e ele vai trazer para a gente um panorama legal de como vem avançando a logística reversa no Brasil, especialmente nas legislações estaduais. O Fabrício deveria iniciar aqui, deveríamos iniciar o webinar com a fala do Fabrício, né? Como ele teve um atraso de agenda, ele deve entrar em alguns minutos aqui com a gente, mas a gente vai dar continuidade aqui à nossa atividade e depois o Fabrício se agrega a ela. Né? Mais uma vez, agradecer aqui em nome da Pragma, em nome do Instituto Pragma, por vocês terem aceitado o nosso convite, os palestrantes e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Né? Eu acho que todos sabem, a Pragma é responsável hoje pela execução de um dos maiores programas de logística reversa do Brasil, que é o programa Recupera, que é o único presente em todos os estados brasileiros, e a gente também tem atuação no Piauí e temos acompanhado essa movimentação do estado, que é uma movimentação muito importante, né, em benefício da sociedade. Então, esse é o objetivo da nossa tarde, conhecer um pouco mais sobre a realidade do Piauí no que diz respeito à gestão de resíduos e, mais especialmente, da implementação do sistema de logística reversa e as oportunidades que o Estado tem para que essa implementação ocorra, e as pessoas que quiserem fazer questionamentos, perguntas, observações, fiquem à vontade de nos provocar no chat. A gente vai ter uma rodada aqui também com os nossos palestrantes para que eles possam também comentar as questões. Obviamente, a gente não vai conseguir dar conta de responder a todas, mas aqueles que necessitarem, a gente vai colocar também aí as nossas redes sociais, os nossos e-mails disponíveis para que possamos complementar as informações aí que não puderem ser trazidas aqui. Então, sem mais delongas, Nonato, eu queria convidá-lo para que você pudesse se apresentar aqui e falar um pouco para a gente do cenário da gestão de resíduos no estado do Piauí. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, a gente estava com uma certa ansiedade de fazer essa discussão por conta do que vem sendo feito já no estado do Piauí com relação a esse tema. Nós fizemos um trabalho de levantamento de informações, como é que estava a situação de resíduos sólidos do estado do Piauí. E o resultado é que nós terminamos encontrando também outros órgãos, outras
outras instituições que também estavam fazendo coisas parecidas, como o Tribunal de Contas e como o Ministério Público do Estado do Piauí. O panorama geral da questão dos resíduos sólidos no Estado do Piauí, ela é bem catastrófica. Assim. Hoje nós temos 224 municípios. Desses 224 municípios, apenas um município, que é a cidade de Teresina, tem aterro sanitário controlado. O restante, algum outro, 2, 3, 4, 5, que declaram que são aterro sanitário, mas na verdade é por conta da cultura, que era a cultura antiga, que as pessoas confundem o que eles chamam de aterro sanitário. E junto a isso, a gente teve um trabalho que foi feito pelo Tribunal de Contas, um trabalho excelente, que fez também buscando identificar a situação e esse panorama da situação dos resíduos, que corroborou com o trabalho que o governo do Estado estava fazendo, através da Vice-Governadoria do Estado. Nós optamos em fazer uma visita a 8 grandes territórios do Estado, porque o Estado é dividido em 12 territórios, mas que esses 8 territórios detêm 67%, aliás, desculpa, são 67% da quantidade da massa de resíduos sólidos que é consumida no Estado do Piauí. Isso representa algo em torno de 50%, que estão desses resíduos que estão concentrados em 16 cidades. Então, assim, fomos fazer a visita desses municípios, que são os maiores, e lá detectamos uma situação em que se encontravam todo o trabalho que os catadores, junto com as prefeituras, ela vem desenvolvendo, mas de uma maneira ainda bem insuficiente, assim, sem, inclusive, estar enquadrado dentro da Lei 2.305. Mas, enfim, foi feito todo esse diagnóstico, levantamos as informações, e o bom de tudo isso é que a gente terminou coincidindo trabalhos do Executivo, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e no final do ano passado nós assinamos um termo de cooperação para que a gente pudesse andar juntos para poder resolver essa problemática no Estado do Piauí. Então, assim, são vários os problemas que nós temos. Primeiro, quantidade de lixões a céu aberto, que é uma coisa impressionante. Praticamente em todos os municípios do Estado do Piauí, nós temos lixões, ou os grandes Eu acho que a gente perdeu você durante alguns minutos, durante alguns segundos, Nonato. Mas pode seguir, por favor. Está me ouvindo direitinho? Agora estamos. Então a ideia é que a gente reorganize, que a gente organize toda essa cadeia, que a gente considere todo o processo de destinação correta, ambientalmente correta dos resíduos, que a gente considere também o papel dos catadores nesse processo da cadeia da reciclagem, que a gente transforme, saia daquele modelo linear e a gente entre numa economia circular e produza, que possa gerar renda no estado do Piauí. E aí, é claro, a gente está conversando, a gente vai conversar, já começamos também já a conversar com a iniciativa privada, vamos conversar com os prefeitos ainda, com a etapa seguinte, mas a ideia é de que a gente tenha uma proposta que seja adequada para o nosso estado. A nível de governo, a nível de poder executivo, a nossa Eu acho que perdemos o Nonato novamente. Nonato, nós não estamos ouvindo. Não está
nos ajudando a implementar isso. Oi, Nonato, você nos ouve? Nonato, você nos ouve? Escuto. Isso, pode seguir. Cortou um pouco aqui para a gente, mas pode seguir. Tudo bem. Eu acho que deve ser problema de conexão aqui, internet. Bom, a ideia é que a gente some forças, né, Governo do Estado, Ministério Público e Tribunal de Contas, para que a gente possa resolver essa problemática. E aí o ponto seguinte a esse acordo de cooperação, esse acordo técnico, esse termo de compromisso técnico que nós fechamos com o Ministério Público e Tribunal de Contas, nós, em janeiro, publicamos o decreto que trata da logística reversa do nosso Estado. Então, queremos utilizar a lógica reversa como um instrumento da Lei 12.305, como um dos instrumentos da Lei 12.305, e que a gente possa estar regulamentando todo esse processo de entrada e saída da indústria de embalagem no estado do Piauí. Então, assim, dentro do meu tempo, né, acho que é basicamente isso, de uma maneira mais geral, que nós estamos fazendo no estado do Piauí. Aí, com o andar da discussão, a gente vai fazendo algum outro esclarecimento. Obrigado, Nonato, pela sua contribuição. Eu queria já de imediato convidar o Morafé, que é da Secretaria do Meio Ambiente, para falar um pouco para a gente a respeito do decreto aí que prevê a implementação da logística reversa. Você está nos ouvindo, Morafé? Perfeito, estou ouvindo sim. Perfeito. Você está com a palavra, fique à vontade. Muito obrigado, Manete. Eu queria iniciar esse nosso encontro dando o meu cordial boa tarde a todos os que nos acompanham nesse momento. Queria também trazer uma saudação especial em nome do nosso secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, doutor Daniel Massal, que nos incumbiu de representá-lo nesse momento, como representante da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Aproveitar também para cumprimentar a todos os que nos acompanham, cumprimentando a doutora Áurea Madruga, que representa aqui o Ministério Público do Estado, cumprimentar o Bruno, do Tribunal de Contas do Estado, cumprimentar o meu colega de governo, Nonato Lima, que é diretor de projetos especiais, e cumprimentar você, fazendo também um agradecimento especial ao Diogo Manetti, que fez essa organização desse evento, nos ajudando a fazer a divulgação desse importante instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o instrumento da logística reversa. É um momento muito importante para o estado do Piauí, né? Como vocês ouviram aí, o Nonato, que nos antecedeu, o estado do Piauí não tem uma situação muito favorável em relação ao cumprimento do que dispõe essa importante política que vem desde 2010, ou seja, são mais de 10 anos, né, que nós temos já uma definição legal para cumprimento de todos os instrumentos que seriam capazes de estabelecer aquilo que todo mundo almeja, que é a destinação adequada de todos os resíduos que são gerados em nossas atividades cotidianas, né? Não só atividades no campo domiciliar, mas em todas as nossas atividades, nas indústrias, no comércio, nos serviços, na construção civil, nos hospitais, etc. Então, o estado do Piauí ele realmente tem uma situação não muito favorável, e a partir do ano passado nós começamos a fazer uma discussão sobre essa questão e realmente com a parceria tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas, nós iniciamos um trabalho conjunto a partir da formalização de um acordo de cooperação técnica que foi assinado ainda no final do ano passado, no sentido de fazer
cumprir esse importante instrumento da política nacional dos resíduos sólidos. E, recentemente, para fazer cumprir um desses instrumentos, o Estado do Piauí ele editou o decreto 20.498, ele foi publicado no Diário Oficial no dia 13 de janeiro do corrente ano, agora de 2022. A logística reversa é um dos instrumentos, vamos dizer assim, mais importantes e que já vem tendo aí vamos dizer assim, uma evolução muito importante em todo o Brasil, a partir, na verdade, desde a edição do decreto 7.404, que regulamentou a política, é um decreto ainda de 2010, que já estava regulamentado esse instrumento, como todos os demais na política de resíduos sólidos, e a partir de 2015, com o estabelecimento do acordo setorial, começou efetivamente a se implementar, a operacionalizar esse instrumento da política reversa em boa parte do nosso território, né, do território do Brasil. E é um instrumento que já vem sendo implementado, não tem grandes dificuldades, né, já que é uma ação, é uma atividade que, vamos dizer assim, ela tem componentes, vamos dizer assim, mais, vamos dizer assim, de mais fáceis de operacionalizar, diferentemente da questão da destinação dos resíduos sólidos urbanos, como dos resíduos de saúde, enfim. É uma atividade que já vem sendo implementada de alguma forma e já tem uma experiência aí acumulada por algum tempo. E esse nosso decreto, como eu disse, ele de fato, ele é um instrumento que não inova, ele apenas reafirma as exigências da obrigação de cumprimento desse importante instrumento, né? A inovação que ele traz, na verdade, é o prazo para que as empresas e que aqueles que são responsáveis por fazer cumprir a logística reversa possam iniciar as suas atividades aqui no estado do Piauí, possam cumprir as exigências aqui no estado do Piauí. Então, esse decreto ele recepcionou aquilo que já está disposto no decreto 10.936, né, que é um decreto também bem recente, o decreto federal, que é de janeiro de 2022, praticamente um mês antes do nosso decreto. Então, essa nossa norma praticamente reafirma aquilo que está previsto nesse decreto federal e também estabelece, de alguma forma, aquilo que já estava estabelecido também no decreto 9.177, de 2017, que definiu a questão da isonomia em relação às responsabilidades para todos os responsáveis pela logística reversa. Então, esse nosso decreto, ele traz, no primeiro momento, todas aquelas definições comuns, né, dos componentes necessários para a implementação e operacionalização da política da logística reversa, né? Isso aí praticamente está descrito nos outros decretos também, nas outras normas federais. O decreto ele também estabelece, ele é específico para logística reversa de embalagens, né? Embalagens referentes àqueles materiais como vidros, papéis, papelões, plásticos, metais e outros materiais recicláveis. Nós ainda não implementamos ainda nesse decreto, ele não está implementado os outros tipos de embalagens, os outros tipos de produtos que são obrigatórios, né? Você fazer a logística reversa, como os eletroeletrônicos, enfim, como os outros tipos de componentes. Então, esse decreto ele é específico para embalagens em geral. E o decreto estabeleceu que a sua validade deverá ter início a partir do dia 31 de março de 2022, quando todos aqueles responsáveis pela obrigação de fazer a logística reversa, de cumprir a logística reversa, serão obrigados a apresentar os seus sistemas junto à Secretaria do Meio Ambiente. Então, é um prazo fatal, dia 31 de março, né, que foi estabelecido no decreto. E essa apresentação desses sistemas ela vai se dar de acordo com a elaboração dos planos de logísticas reversas, que são documentos autodeclaratórios, né, que vão compor esses planos, esses sistemas de logística reversa,
que serão compostos por todas aquelas informações, aquele conjunto de informações que já é comum ao sistema de logística reversa estabelecido pelo acordo setorial, pelo próprio decreto que já era previsto no próprio decreto 7.404 e, mais recentemente, no decreto 9.936 de 2022. Então, todas aquelas informações necessárias, elas vão compor esse conjunto de informações que vão compor o plano de logística reversa, né, dos diferentes, vamos dizer assim, dos diferentes grupos de empresas, e desde os fabricantes, os produtores, os comerciantes, os distribuidores e os consumidores, que são obrigados a apresentar todas essas informações. Então, como eu disse, o prazo é dia 31 de março, agora, do corrente ano, e o processo efetivo de implementação dessa, vamos dizer assim, desse sistema de logística reversa, ela vai estar condicionada à realização de todo um processo de homologação, que deverá ser feito por uma entidade gestora ou entidade representativa. Ele é um sistema semelhante ao que vem ocorrendo na maioria dos estados, em todo o território nacional. Isso não tem nenhuma inovação, né? E o sistema, o decreto estabelece que vai ter um prazo de 1 ano, né, para que sejam apresentados os relatórios, né, com toda a documentação necessária. Esses relatórios deverão ser apresentados até o dia 31 de março de cada ano, portanto, como o prazo inicial é 31 de março de 2022, então, até o dia 31 de março de 2023, todos aqueles relatórios comprobatórios dos planos de logística reversa deverão ser entregues pelas entidades gestoras ou representativas, né, que vão compor, que vão organizar essas informações e deverão apresentar no prazo de 1 ano. Então, essas informações elas vão ter que ser homologadas por essa entidade gestora, com todo esse conjunto de informações, e a SEMAR vai receber e vai confirmar essas informações, fazendo todo o acompanhamento desse processo de implementação e de operacionalização do sistema de logística reversa, né? É um processo que já vem ocorrendo em boa parte do Brasil, né? Praticamente em todos os estados, isso já vem ocorrendo. Então, eu creio que isso não vai ter nenhuma dificuldade de ser operacionalizado aqui no estado. Já há um conjunto de, vamos dizer assim, de instituições que desenvolvem toda essa sistemática. A própria Pragma Soluções já é uma instituição com bastante experiência nisso e certamente vai nos ajudar a implementar e operacionalizar esse processo aqui no estado do Piauí, com a sua experiência e com a sua expertise, com base em alguns anos aí de desenvolvimento desse trabalho. Então, o decreto ele está disponível no Diário Oficial do Governo do Estado. Ele, a partir dessa apresentação, nós queremos iniciar a divulgação desse instrumento, e o que eu posso dizer é que a Secretaria do Meio Ambiente ela está se preparando, né, para fazer o acompanhamento de todo esse processo, já que ela foi incumbida pelo disposto do decreto de ser o órgão responsável de fazer esse acompanhamento desse importante instrumento da política de resíduos sólidos no Brasil. Certo? Então, nós queremos crer que nós não vamos ter nenhuma dificuldade, porque como eu disse, repetindo, é um sistema já amplamente em desenvolvimento em boa parte dos estados, eu creio que na maioria dos estados. Não existe nenhuma dificuldade, porque nós não vamos ser o primeiro, nós estamos já certo de que nós vamos aproveitar toda essa, vamos dizer assim, esse trabalho que já vem sendo feito no Brasil todo, e a oportunidade desse instrumento é que nós queremos crer que ele vai ser o início de um grande trabalho, de um grande esforço que o Estado do Piauí está fazendo para que, de fato, todos os instrumentos da política de resíduos sólidos
a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja efetivamente cumprida, especialmente em relação aos resíduos sólidos urbanos, que é um problema muito sério aqui no Estado, né? A gente está com essa parceria aí, como eu disse, com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas, e a gente está com um plano já bem detalhado para iniciar essas atividades, de modo que a gente possa ter umas metas aí bem ambiciosas desse ano que se inicia, para que a gente consiga, pelo menos, chegar ao próximo ano, ao final desse ano e início do próximo ano, com pelo menos uma boa parcela de nossos municípios, 224 municípios, com suas disposições de resíduos sólidos ambientalmente adequadas. Então, era essas as informações que eu queria prestar. Agradeço pela oportunidade, pela atenção, e ficarei aqui à disposição para a gente discutir os questionamentos que oportunamente poderão advir dessa nossa discussão. Muito obrigado. Obrigado, Morafé. Acho que a sua fala é importante, bastante esclarecedora aqui das questões trazidas pelo decreto. Acho que vale dizer aqui, Morafé, que de fato hoje a logística reversa já acontece em todo o Brasil, como você falou, né? Já é uma obrigação, pelo menos desde 2010, mas a partir de 2015, com a assinatura do acordo setorial, muitas empresas entraram com força para realizar isso. Eu vejo que o César Facchio, aqui, que é o secretário executivo da Coalizão de Embalagem, está nos acompanhando aqui, inclusive. Tem um trabalho que a coalizão desenvolveu, tem trabalho de outros programas importantes também. Eu vejo também que o João, aqui da ABPEC, que é um parceiro também aqui da Pragma, com o programa de Mão para o Futuro, também tem uma atuação aí em todo o Brasil. Então, como o Morafé falou, isso já está acontecendo em todo o Brasil. O que nós estamos tendo agora é um refinamento com a regulamentação por parte dos estados, né? E aqui eu não vou entrar no mérito se a regulamentação do estado A é melhor, se a do B é pior, enfim. Cada estado, a partir do entendimento dos seus órgãos, definiu, né, formatos de como implementar a logística reversa no Brasil, né? Eu costumo sempre dizer, né, melhor feito do que perfeito, né? Aquela máxima que todos conhecemos. Então, precisamos sair do lugar, nós precisamos implementar. Nós começamos isso nacionalmente. Alguns estados deram passos importantes. Acho que o Piauí está entrando agora no rol dos estados que deram passos bastante importantes, né, que é regulamentando, estabelecendo a regra. Olha, tem data para apresentar um plano, a gente quer ver os resultados. Então, eu sou, vocês sabem disso, sou um entusiasta aqui dessas iniciativas, principalmente quando o Estado ele se abre para dialogar com o que já está acontecendo, né, e com quem está querendo fazer. E aí eu dou meu testemunho aqui de que é o que eu tenho visto no estado do Piauí. Essa vontade de conversar, de ouvir, de entender e dizer, olha, a gente quer que seja feito, né? Então vamos conversar e vamos garantir que faça. A conversa é sempre boa, mas nós precisamos realizar. Então acho que é mais um estado importante do Nordeste, né? É o primeiro do Nordeste que regulamenta esse tema. Claro, a gente tem a legislação no Maranhão, mas a lei no Maranhão ela não foi regulamentada ainda. Então, é o primeiro estado no Nordeste que regulamenta, é muito importante, acho que vai nos ajudar, Morafé, demais a dar mais um passo aí na implementação da logística reversa no Brasil. Eu queria agora chamar, para fazer o uso da palavra, o doutor Bruno, que é do Tribunal de Contas, e eu queria, Bruno, convidá-lo aqui a explorar um tema que eu acho que o Piauí, assim como o Mato Grosso do Sul, ele dá um exemplo aqui, né? Que é o exemplo de colocar os diferentes órgãos do Estado em diálogo para cooperar e buscar soluções em conjunto, né? Eu acho que o Nonato relatou, o Morafé também, enfim, vocês conseguiram criar aí um ambiente de convergência, né? A gente sabe, vocês são funcionários públicos, são do Estado, vocês sabem o quanto é difícil, às vezes, a gente criar, né,
uma dinâmica dentro do nosso próprio órgão, né? Às vezes a gente não consegue conversar com os departamentos, setores diferentes. Bom, fazer com que órgãos do Estado diferentes se conversem e convirjam, eu acho que é um grande exemplo. É um grande exemplo e que é um exemplo que mostra a maturidade necessária para que o Estado funcione com maior agilidade, com mais eficiência, né? Então, Bruno, você pudesse compartilhar conosco como vocês têm feito para conquistar essa convergência, acho que tem outros colegas aqui de outros estados que vão poder beber um pouco da experiência que vem sendo realizada no Piauí. Por favor, Bruno, a palavra é sua. Obrigado, Johnny. Boa tarde a todos aí que nos assistem, né? Assim, eu vou tentar fazer uma pequena contextualização aqui da ação do Tribunal de Contas, né, com relação a essa temática, que é a limpeza pública, a disposição de resíduos sólidos, e aí eu toco nesse ponto que você pediu, que é a questão da gente tentar unir esforços, né, para mobilizar toda a sociedade, né, e aí, no final, a gente conseguir fazer uma disposição legal aí dos nossos resíduos. Então, assim, o Tribunal de Contas, a gente já tentou, até no passado breve, aí, várias ações de controle, tentando estimular, né, os municípios a prestarem serviço de limpeza pública de maneira mais adequada. Então, a gente fez, há uns 10 anos atrás, a gente fez um trabalho bem intenso, visitamos municípios, tentamos conhecer a realidade desses municípios com relação à prestação de serviço de limpeza pública, e aí em todo o ciclo do resíduo, né, assim, em todos os serviços, até chegar na disposição final. E aí, o que a gente notou? A gente tinha uma farta legislação, né? Você tem muita regulamentação, disposições, mas, no final, o município, que está lá na ponta, ele é muito carente de recursos. Tá? Então, assim, ele fica numa situação muito difícil em conseguir, tá, fazer esse manejo do resíduo sólido corretamente. E o final de tudo isso é o que a gente observa, né? Essa disposição irregular, a criação desses espaços, né, desses lixões. E, assim, a gente lá, eu sou o diretor lá da DEFENG, né, que é um setor do tribunal, mais técnico, né, voltado aí para temas de obra, fiscalização de serviços de engenharia de um modo geral, e é por isso que essa temática do resíduos, né, vai parar lá com a gente. E a gente começou a perceber nesses trabalhos que, assim, os recursos necessários para fazer uma disposição regular de lixo, para prestar um serviço de limpeza pública, né, satisfatório, eles eram, assim, muito significativos para os municípios, né? E ocorreu que a gente, assim, o Tribunal de Contas, ele despertou, percebeu, tá certo? Que não adiantava a gente simplesmente pressionar os municípios, tá entendendo? Sem tentar perceber qual era o verdadeiro desafio, tá? De acessar recursos, de tentar parcerias, de tentar viabilizar a operacionalização de aterros sanitários, seja de forma consorciada, né? Essa questão aí do dimensionamento, né, dos aterros. Então, assim, a gente percebeu que era necessário, tá certo? A gente unir esforços, e aí a doutora Áurea nos procurou, tá? Há um certo momento, ano passado, nos relatou algumas experiências, né, de outros estados com relação ao êxito, né, com relação à implantação de soluções de destinação adequada de resíduos sólidos, e aí a gente acabou comprando essa ideia, né, no bom sentido, né? A gente acabou, não, vamos fazer um trabalho junto, né, vamos unir aqui, depois veio o Nonato com a vice-governadoria, nos contactou, a gente fez um levantamento há pouco tempo para tentar quantificar aí o gasto, né, público com o serviço de limpeza de um modo geral. E o que a gente nota, então? Que, assim, é preciso, para a gente conseguir realmente dotar o Estado do Piauí, os municípios do Estado do Piauí, né, de uma solução adequada de disposição de lixo, tá? É preciso que a gente some esforço, né? Então, a gente fica muito satisfeito e contente, tá, com o decreto de logística reversa, porque o problema da destinação inadequada, ele vem aí junto, né, com essa situação caótica dos catadores, né, da permanência de pessoas em situação, né, de risco lá, né, sobrevivendo do lixo. Então, assim, a gente acha e acredita, né, que o decreto, juntamente com esse esforço, né, de várias instituições, para a gente conseguir, né, viabilizar uma operação de um aterro sanitário, né? E aí vem, eu queria destacar aqui, viu, Johnny? Nós implantamos uma ação de controle lá no Tribunal de Contas, né? Nós estamos hoje com a equipe
de auditores dedicado a estudar, tá certo? A viabilidade econômica de se operar um aterro sanitário. Então, a gente quer saber, tá certo? Quais municípios do estado do Piauí têm condições, né, de operar os seus aterros. Se eles não têm, como é que se pode viabilizar esses aterros sanitários, certo? Seja numa solução consorciada, ou se não houver capacidade técnica, até mesmo com a possibilidade de você fazer uma destinação num aterro privado, ok? E aí a gente quer com isso, né, trazer subsídios para um debate sério, concreto, né, onde se vislumbre a possibilidade realmente da gente ter alternativas para fazer uma disposição regular. Então, isso aí, né, vai precisar claramente, né, da gente somar esforços com essa questão da logística reversa, porque vem um suporte aí, né? A logística reversa, com isso a gente traz a iniciativa privada, né, como um parceiro aí, né, dos catadores, né, e com isso a gente consegue, né, somar esforços, como eu já falei aqui anteriormente. Então, assim, o tribunal acredita nessa parceria, tá? E estamos trabalhando, né, com bastante empenho para tentar viabilizar, terminar esse nosso estudo, né, e com isso municiar o Ministério Público aí de informações, e no sentido de que todos possam pressionar, né, no bom sentido, os municípios, para a gente conseguir uma solução adequada aos nossos resíduos. Obrigado, Bruno, pela sua contribuição. Como eu disse aqui e reforço, né, eu acho que fica aqui o exemplo do quanto é possível avançar mais quando a gente tem essa convergência dos órgãos públicos, né? E veja, órgãos importantes aqui, nós estamos falando de uma Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos falando de um gabinete de uma vice-governadora, nós estamos falando de Ministério Público, nós estamos falando de Tribunal de Contas. Essa convergência faz muita diferença e, de nossa parte aqui, Bruno, do setor privado, eu quero falar aqui em nome da Pragma, mas sei que falo em nome de muitos que estão nos assistindo aqui, que há toda a disposição do setor privado hoje de avançar com essa agenda. E nós sabemos que nós não vamos conseguir avançar sozinho, o Estado talvez tenha mais dificuldade de avançar sozinho. Agora, se a gente sentar e conseguir também aqui, nesse campo, né, do Estado com o privado, confluir, acho que todos ganham, a sociedade ganha, as pessoas ganham, os catadores ganham. Então, acho que esse é o nosso objetivo aqui. Muito obrigado pela sua contribuição. Dr. Fabrício Solero já está conosco aqui também, ele vai... seja bem-vindo, Fabrício. Ele vai colaborar conosco, dando esse panorama geral da logística reversa do ponto de vista legal, mas eu vou deixar o Fabrício, então, como a gente começou aqui o roteiro com o Piauí, eu vou deixar o Fabrício agora para o final, e aí vou convidar para fazer uso da palavra a doutora Áurea, né? O Ministério Público, ele tem tido uma participação muito importante, né, para estimular a implementação da política nacional, a própria logística reversa. A gente tem alguns promotores hoje no Brasil muito ativos, né? Eu tenho contato, mantenho alguma relação por conta de algum projeto, alguma ação que a Pragma desenvolve com alguns deles, né? A gente já teve a oportunidade de estar algumas vezes com o Dr. Loubert, a gente já teve algumas vezes a oportunidade de estar com a doutora Nelise, lá do Rio Grande do Sul também, que é uma guerreira nessa agenda, né? Então, eu fico muito contente de saber que no Piauí também o Ministério Público está na agenda, né? E doutora Áurea, eu queria provocar um pouco como que a senhora enxerga as oportunidades que as empresas que estão indo implementar a logística reversa no Piauí têm, considerando esse esforço já que vocês têm já de muito tempo, esse trabalho com os catadores, essa vontade, né? A gente outro dia conversando, eu percebi a vontade de vocês de enfrentar a questão dos lixões e como a gente pode superar essa realidade. Então, queria convidá-la aqui a nos trazer um pouco de como
a senhora vê essa oportunidade agora que, né, empresas do Brasil inteiro estão indo para o Piauí para implementar a logística reversa e estão chegando num território que já tem um esforço. Quer dizer, como que a gente pode pensar em confluir esses nossos esforços? Então, a palavra é sua, fique à vontade, por favor. Então, boa tarde a todos. É com imensa satisfação que estamos aqui hoje. Eu acho que é um tema rico e necessário, né? Eu acho que, como já dito por tantos colegas que nos antecederam aqui nesse dia de hoje, né? De colegas que estamos juntos, né? Cada um representando o seu órgão, sua atividade, mas voltado com o intuito, né? De encerrarmos ou de buscarmos diminuir consideravelmente o tanto de lixões que há no nosso estado, né? Um diagnóstico triste, desafiador, mas que onde vimos que progrediu, que a coisa andou, o Estado evoluiu, foi onde esses órgãos estavam unidos. Então, acho que a gente já está nesse caminho de, irmanados, avançar quanto a esses dados, né? E quando, falando dessa união, quando o doutor Bruno fala ali que antes já havia um trabalho do Tribunal de Contas, inclusive de anos anteriores, de mapear o Estado como um todo, de conhecer aquela realidade, eu também tive a oportunidade de conversar com auditores que foram visitar os lixões naquela oportunidade, adoeceram, inclusive, me chamou a atenção para isso, mas que todos os órgãos há muito tempo já trabalhavam. Quando eu ingressei no CAOMA, que foi agora no segundo semestre deste ano 2021, o tema mais recorrente que os colegas solicitavam era a questão de destinação de resíduos urbanos, o que poderia ser feito, assim como eu, né, na minha promotoria, também já tinha um procedimento atuando, tentando solucionar, tentando resolver essa situação. Fomos a SEMAR recentemente, na semana passada, e o secretário nos conta também que já tinha, que recente, há 10, 8 dias, um município que nós, inclusive, visitamos por coincidência agora depois do CAOMA, também novamente sofreu uma autuação em razão do lixão, ou seja, todos esses órgãos há tempo atuam, há tempo trabalham para isso, mas os números não mudam no sentido do efeito, do resultado. Então, acredito que, estando todos juntos agora nesse mesmo veículo, vamos dizer assim, como pegasse o fim daquela estrada para chegar ao fim do lixão. Então, o decreto da logística reversa, que vem desse trabalho, enfim, é um decreto estadual, mas fruto dessa preocupação, já que o Estado já se mostra de tentar resolver, ele vem como instrumento também para o fim do lixão, porque ali o aterro é para ir o rejeito apenas. Aquele outro que vem, tem todo o seu aproveitamento financeiro e que está se perdendo no Estado. Nós estamos desperdiçando recursos, nós estamos desperdiçando renda, e principalmente para uma categoria de pessoas que já estão tão aquém da dignidade humana, que são os catadores, né? E no estado do Piauí, aqui também nesse sentido, muitos que nós visitamos, eles não têm cooperativas, eles não estão regulamentados, sequer usam qualquer tipo de instrumento. Agora, 2021, eu mesma presenciei pessoas se alimentando, presenciei crianças, presenciei porcos nesses locais. Então, assim, do que mais caótico nosso cenário se apresenta. Daquilo que é mais caótico, nosso cenário se representa. E os benefícios da logística reversa, esse instrumento, ele não traz apenas um cunho ambiental ou de saúde pública, ele proporciona o reaproveitamento dos produtos e embalagens que estão descartados por meio de reformas ou reciclagem, inserindo o resíduo novamente no processo de produção, evitando descarte irregular, quer dizer, evitando que chegue até lá, né, com todos os problemas de saúde pública decorrentes, a poluição e a utilização da matéria-prima. Então, traz ao setor empresarial benefícios de ordem financeira, na medida que há economia e ganhos obtidos com o reaproveitamento desses materiais, né? Isso também traz implicações até depois para o próprio consumidor mesmo, porque no produto tende a baratear, comprar das situações mais em conta por conta disso, e também a própria empresa se mostra que está cumprindo com suas obrigações ambientais, tem para ela, sim, uma responsabilidade que ela se mostra que está cumprindo. Então, o Estado do Piauí ele avança nesse sentido para trazer também a solução e trazer a iniciativa privada nesse contexto também de solução e de ajuste para que a gente extirpe esse mal. Então, assim, esse é um passo muito importante, necessário e que trará esses resultados há tão pouco tempo, né? Não necessários. Doutora Áurea,
muito obrigado pela sua contribuição. Já comentei com vocês, para a gente, a questão dos lixões é uma questão muito importante e é uma das questões que está aqui no nosso escopo de objetivo na Pragma, colaborar com o fechamento dos lixões. Eu, particularmente, já participei, já trabalhei, outros sócios aqui da Pragma já trabalharam em lixão diretamente com os catadores. Eu coordenei o processo de fechamento do lixão de Gramacho, que era o maior lixão da América Latina, participei do processo de fechamento do lixão de Jericinó, também no Rio de Janeiro, em Bangu. Tentamos trabalhar o fechamento do lixão de Itaoca, em São Gonçalo. Infelizmente, lá a situação lá era um pouco mais complexa, né, pela correlação de forças que existia, né, com poder paralelo lá na comunidade. Então, a gente sabe o que e quem já esteve dentro de um lixão sabe o que é a realidade de um lixão, o que é a realidade dos catadores, e é uma realidade que é difícil para a gente aceitar conviver com ela ainda no século XXI. Né? Aliás, essa semana, acho que quem teve a oportunidade de assistir no domingo, acho que o Dr. Fabrício vai poder falar aqui para a gente, ele teve uma participação numa matéria do Fantástico que falava só que os lixões de resíduo de tecido, né, o Fabrício, mais especificamente. Mas veja, os lixões são uma saga e acho que a gente precisa, são uma chaga e eu acho que a gente precisa enfrentar eles, né? Óbvio que nós aqui no setor privado temos o desafio de cumprir a nossa obrigação com a logística reversa, mas como eu disse, o que me anima particularmente é essa nossa possibilidade de confluência, que a gente pode cumprir a obrigação que está prevista na lei, agora no decreto, e ao mesmo tempo colaborar com algo que vai para além só de cumprimento, né? E que doutora Aura, o espírito de muitas empresas que têm estado conosco, né? As empresas que estão aqui no programa Recupera e que eu sei que estão em outros programas, querem cumprir sim a sua meta, mas mais do que isso, elas querem agregar valor, né, a essa iniciativa que elas estão realizando. Então, eu, particularmente, estou muito animado e acho que tem muita coisa boa para a gente fazer juntos no Piauí. Bom, seguindo aqui, antes da gente entrar em alguns questionamentos aqui que vieram, eu vou, para que as pessoas que estão nos assistindo saibam, a gente está colhendo aqui algumas questões, eu vou levantar e convidar aqui os nossos palestrantes para que a gente troque ideias a respeito, tá? Depois que a gente tiver a última fala aqui, que é a do Fabrício. E eu queria, Fabrício, primeiro, novamente, aí te cumprimentando e te desejando boas-vindas aqui ao nosso evento, que você conseguisse contribuir conosco aqui, nos trazendo um pouco de como está esse panorama legal da logística reversa no Brasil. Até para que, fazer um parênteses aqui, Fabrício, a Pragma produz aqui a cada período, 1, 2 meses, depende de quando sai uma legislação nova, a gente tem o nosso panorama legal da logística reversa, que a gente disponibiliza para as empresas que a gente atende aqui, para que as empresas fiquem sabendo o que está acontecendo, legislações novas, prazos, enfim. Mas queria, Fabrício, que você pudesse nos dar um cenário de como está a regulamentação da logística reversa a nível nacional. A gente acabou de ter um decreto agora, né, o 10936. A gente viu que tiveram legislações novas nos estados. Como está isso? A gente sabe que tem Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, agora Piauí, teve aquela lei no Maranhão. Como está essa dinâmica também nos estados? E como você está vendo, Fabrício, esse desafio que é fazer com que as obrigações ou as determinações nacionais dialoguem com as definições dos estados. Então, uma provocação, obviamente, você está livre aí para falar de qualquer outro assunto, né, relacionado ao nosso tema aqui, que eu sei que vai agregar muito para o nosso debate, mas queria passar a bola aí para você nos trazer um pouco das suas percepções. Fica à vontade, Fabrício. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Johnny. Cumprimento a Pragma pela organização do encontro. E registro aqui a honra em poder participar deste debate com a participação do Nonato, com a participação do Carlos,
do Bruno e da doutora Áurea. E aí eu falo porque é só essa conjunção de esforços de autoridades públicas e entidades fortes como Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, que a gente vai conseguir, de fato, implementar uma política pública de forma exitosa, em particular a de resíduos. Acho que a doutora Áurea trouxe, conheço um pouco da história, da vivência, né, inclusive da doutora Áurea em loco, a questão dos lixões, o desafio, e que nós temos ainda mais hoje com o novo marco de saneamento, que prevê não só, né, nós temos não só o desafio da eliminação dos lixões, mas um outro desafio, que é a sustentabilidade econômica do serviço, que é a cobrança. Né? E cobrança diferenciada, naturalmente, com cobrança social, inclusive, para que a gente possa, de fato, fazer uma disposição final ambientalmente adequada. Seja nas linhas, né, de uma solução consorciada, como o Bruno bem ponderou, ou regionalizada, que não precisa necessariamente de consórcio. Por exemplo, um aterro privado pode atender hoje, como atende, 20, 30, 40 municípios. E acho que temos de priorização. Né? E a minha fala no Fantástico foi exatamente isso. Veja, está indo para aterro sanitário. Sim, só que nós temos 5.570 municípios, dos quais 3.000 ainda usam lixões, lamentavelmente. Ou seja, o cenário poderia ser ainda pior. Como a doutora Áurea colocou, veja, deveria ir só rejeito para lá, e não resíduo passível de aproveitamento. Então, o cenário, eu acho que é desafiador na implementação da Política Nacional de Resíduos, da Lei de Saneamento, e esse exemplo, mais uma vez, que o cumprimento de entrosamento, de diálogo, de troca entre essas entidades, e eu falo isso nas minhas apresentações, especialmente porque hoje o que está acontecendo? Os gestores públicos locais estão com dificuldade de avançar no assunto. Ele vai discutir uma criação de tarifa ou de taxa, em particular, né, e automaticamente tem uma resistência da população, que é natural. Né? E ninguém melhor que Tribunal de Contas para esclarecer, Ministério Público para aclarar, transparência, né, um processo de informação para que, de fato, nós saiamos de um cenário de 2.500 a 3.000 municípios com lixões em plenos 2022 e alcancemos aí, num curto prazo, a disposição final ambientalmente adequada em território nacional, que importa necessariamente na eliminação dos lixões. Então, esse é o primeiro ponto, e nesse sentido, inclusive aqui, Nonato, Bruno, doutora Áurea, Carlos, é algo que eu tenho falado em território nacional, é defendido essa atuação conjunta. No final, a sociedade é atendida, os prefeitos, os gestores públicos municipais são atendidos de forma a ajudá-los dentro desse processo. Não é um exercício simples, porque você tem ainda a questão política local. Né? Eu já cansei de ver, o prefeito até tenta, encaminha uma proposta de criação de taxa, por exemplo, e a oposição, no dia seguinte, começa aquele fuá que vocês conhecem muito bem e, lamentavelmente, acaba o assunto morrendo no meio do caminho. Então, aqui, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, Johnny, trazendo um pouco do panorama, só lembrando que a logística reversa de embalagens em geral tem a sua regulamentação no Brasil com base no Acordo Setorial Federal de 2015, que fundamentalmente prevê ações estruturantes, que significa ajudar, organizar as cooperativas, tanto na perspectiva estruturante, na perspectiva fiscal, documental. Aí eu estou falando desde a reforma de um banheiro, EPI, teto, piso, equipamento, caminhão, transpaletedeira, bag, para que a cooperativa possa, né, de fato, alçar aí novos passos com os cooperados e cooperadas. Apenas com estrutura, né, a gente acredita que é possível que a gente ainda busque assegurar a dignidade, né, às cooperadas e os cooperados e uma remuneração, né, uma distribuição justa. Eu tenho a honra de apoiar, aí, assessorar vários programas estruturantes e ver o cooperado saindo de distribuição mensal de 500, 600 para 800, 900, 1.500, até 2.500. Eu tenho relatos de cooperados que hoje têm essa distribuição, o que particularmente muito me orgulha de ver. Aqui nós estamos falando de dignidade da pessoa humana, de dar condições para aquela cena. Agora, se não tiver essa estruturação,
veja, infelizmente, lamentavelmente, essa situação não muda. Então, os programas estruturantes que ajudam a organizar as cooperativas, né, formalmente, documentalmente, assegurar todo, né, o cumprimento das normas, inclusive para que elas possam vir a prestar serviço para administrações públicas federais, administrações públicas estaduais, municipais, seja no âmbito da coleta seletiva, seja para fins de gerenciamento de resíduos, entre outras frentes que podem ser potencializadas pelas cooperativas de catadores e catadores de materiais recicláveis. Então, o acordo setorial, ele tem essa diretriz estruturante e tem como meta os 22% de recuperação de materiais recicláveis. E eu acho que, em linha com o que você trouxe, Johnny, os estados passaram a regulamentar o tema, e acho que aí você trouxe bem, já São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Maranhão e Piauí, e aqui ficam os meus cumprimentos ao estado do Piauí, a vocês aqui que representam o estado do Piauí. Eu sempre defendi que a logística reversa de embalagens ela deve ser simplificada, e eu acho que o Estado foi muito feliz nisso. No seguinte sentido, publicou o decreto, tenho até ele aqui, né, para o decreto 20.498, de 13 de janeiro de 2022, e prevê a apresentação de um plano de logística reversa até o dia 31 de março, e um relatório no ano seguinte, ou seja, dando organicidade à implementação do sistema. Veja, me apresenta o plano, vai cumprindo. E o ano que vem você me apresenta o relatório de performance aqui no estado do Piauí. Então, a inteligência aportada nessa norma, fica aqui os meus cumprimentos, né, devidamente aqui a vocês, representantes do estado, por ter a visão, né, de política pública que busca, na minha percepção, simplificar o procedimento, né, de forma que o setor privado empresarial cumpra com a sua obrigação. E acho que o Estado foi além, ao trazer a figura de um verificador independente nos resultados, o que é algo inédito dentro da logística reversa. Nós temos vários modelos de logística reversa, dos quais, inclusive, né, empresas que implementam, elas mesmas verificam, elas mesmas certificam. Tipo, não faz com total contrassenso, até porque hoje, inclusive, em termos de regras de conformidade, governança e compliance, como todos sabem, a empresa que dá consultoria não audita, a que audita não dá consultoria. Então, eu acho que, com base nessa experiência, o Estado do Piauí inova ao prever os resultados serem submetidos a um verificador independente, especialmente para assegurar um problema que hoje é evidenciado no mercado, na logística reversa de embalagens, que são resultados em duplicidade, resultados colidentes, ou seja, recupera-se 10 toneladas em material e você tem 20 toneladas em papel. Então, acho que o Estado do Piauí traz uma luz para as regulações de logística reversa que ilumina o caminho do sistema, dando mais transparência, mais segurança, mais clareza e de uma forma independente, que inclusive apoia o Estado nesse papel de verificação dos resultados. Então, eu acho que isso se mostra que as regulações vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo. Começa um Estado, depois vai para outro, depois outro Estado publica, e eu acho que o Estado do Piauí foi muito feliz, né, em em regulamentar o tema no âmbito do seu território e de forma a simplificar um plano e relatório de logística reversa de embalagens. Agora, naturalmente, nós temos aí o prazo de 31 de março, que as empresas devem observar para apresentar os seus planos. Particularmente, eu usualmente sustento a importância de apresentar planos coletivos, que eu acho que para fins de gerenciamento é até melhor, né, porque você tem um gerenciamento coletivo de programas de logística reversa, de forma a evitar o pulverizado por empresa. E nessa linha, inclusive, do que fez Piauí, do plano e relatório, São Paulo também adota, Paraná também adota, que são estados que vêm regulamentando a contento o tema logística reversa de embalagens em geral. Então, acho que aqui a mensagem, em termos conclusivos, nós temos, então, o Acordo Setorial Federal, assinado por parcela do setor privado em 2015,
nós temos normas estaduais que foram sendo publicadas ao longo dos anos, até chegarmos, né, no feliz exercício do Estado do Piauí em regulamentar o tema e buscando, naturalmente, um aperfeiçoamento do que já existia em termos de regulação no país. Então, aqui, Johnny, eu queria mais uma vez cumprimentar a Pragma pela iniciativa, particularmente do programa Recupera, e da sua modelagem estruturante, e cumprimentar de novo cada um dos representantes do Estado do Piauí, nominalmente, porque, para mim, eu que giro nesse país todo, tratando dessa matéria, saneamento, resíduos, logística reversa, essa interlocução, esse trabalho conjunto, esse apoio mútuo, né, entre as entidades, como Superintendência de Meio Ambiente do Estado, o próprio governo, né, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, é fundamental para que a gente alcance, né, uma melhoria da qualidade do meio, especialmente aqui com eliminação dos lixões, potencialização da cadeia da reciclagem, valorização, né, das cooperativas e associações de catadores e catadoras de materiais recicláveis, que tem um papel muito importante dentro dessa estruturação e, de fato, precisam desse apoio para que possam alçar melhores resultados. A gente que acompanha a estruturação, não adianta você ir lá dar um apoio pontual, episódico e isolado. Eles precisam de apoio para que possam ascender. E aí, com estrutura, com governança, com sistema, com relatório, as cooperativas passarem a ter, né, mais dignidade e assegurar essa dignidade aos catadores e catadoras de materiais recicláveis. Infelizmente, o cenário do país como um todo ainda é desafiador. Acho que a doutora Aura trouxe isso muito bem. E o ano passado, só para concluir, o programa da Record Investigação, eles fizeram um levantamento em alguns lixões, né? Então, assim, é triste, crianças, famílias que você não pode remover porque não tem para onde remover, famílias que dependem do lixão. Você pensar o seguinte, você não pode fechar um lixão que contamina a água, contamina solo, compromete a saúde pública em razão das pessoas que sobrevivem daquele ambiente. Não dá para imaginar um Brasil de 2022 falando em 5G, economia circular, ESG, né, que se reverbera todo dia inúmeras matérias falando da agenda ambiental, social e de governança, com um cenário lamentável e triste como esse. Então, eu acho que aí você tem o papel Estado, né, o papel, aí leia-se União, aí, no caso, o Estado do Piauí, dos municípios, do setor privado empresarial e, naturalmente, da sociedade civil. Eu acho que do consumidor incluído. Naturalmente, acho que esse, não à toa, a lei é muito feliz em tratar de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, onde tem atribuições de todos os agentes, e que, se cada um cumprir a sua, certamente nós temos um menor impacto, um ambiente mais protegido, uma economia girando, uma potencialização da cadeia da reciclagem, e isso só é possível com representantes do poder público, como temos aqui o senhor Nonato, o senhor Carlos, o senhor Bruno e a doutora Áurea. Então, fica aqui meus cumprimentos, um agradecimento de novo pelo convite e parabéns pelo encontro. Obrigado, Fabrício. Acho que as suas contribuições sempre agregam muito aqui nos nossos debates. De fato, acho que tem um grande desafio aí pela frente no estado do Piauí. Como o Fabrício falou, existem formas hoje, como a logística reversa vem sendo implementada, né? O estado do Piauí estimula a forma de programas estruturantes. Isso é muito importante, é o que a gente pratica aqui no programa Recupera, na Pragma. Quer dizer, a gente tem uma meta para cumprir, né? E às vezes a gente precisa mobilizar outros atores para além dos catadores. Mas isso não pode significar realizar a logística reversa sem a priorização dos catadores. Os catadores precisam ser priorizados, precisam receber os investimentos, são os trabalhadores que estão na base da cadeia da reciclagem, e a gente precisa fortalecer. E fortalecer é isso que o Fabrício falou. Fortalecer essas organizações é investir em infraestrutura, investir em veículo, investir em equipamento, colocar galpão em pé,
dialogar com prefeituras e ajudar as prefeituras a pensar suas estratégias também, né, guardado o que está previsto na própria lei, né, da responsabilidade compartilhada, mas com as responsabilidades também individuais de cada um. Então, acho que é um desafio grande aqui para todos nós e acho que o Fabrício traz essa magnitude do que está ocorrendo com esse tema, né? E o quanto desafiador é. Um outro ponto, Fabrício, que eu queria destacar, eu também, eu tenho dito, os eventos que eu tenho participado, quem nos escuta aqui sabe, eu tenho falado muito dessa legislação do Piauí. Na minha opinião, esse decreto ele dialoga muito com o que já está sendo feito. Eu imagino, né, que o pessoal tenha procurado, a gente até já conversou isso, olhar para outras coisas que estavam acontecendo. A gente tem muito, né, Nonato, essa cultura aqui de querer inventar sempre uma coisa nova, né? E aí a gente esquece de olhar para o que já está acontecendo, porque às vezes não precisa reinventar, né, Bruno, a roda. Às vezes, pô, já está rodando, vamos ver como é que a gente, né, dá uma melhorada nela, tal. E eu acho que o Piauí fez um pouco isso. Eu, particularmente, acho que o decreto ele abriga o que hoje está sendo feito, né? Tem inovações, como o Fabrício trouxe, né? Nós aqui, particularmente com o programa Recupera, a gente já se utiliza, né, de um verificador independente, que é a central de custódia, a gente já tem, né, aqui auditoria externa. A central de custódia para a gente foi muito importante porque a gente conseguiu cruzar os nossos resultados com o resultado de outros programas muito grandes, como é o caso do Diamante Futuro, que também está na central de custódia. Então, isso para a gente foi um grande avanço, a gente começa a garantir que não haja duplicação de massa, né? E eu sempre digo, acho que cada um tem o seu tempo, né? Cada programa tem o seu tempo, mas seria muito importante que todos pudessem se utilizar do mesmo verificador independente, porque todos nós ganharíamos com isso. Então, acho que foram avanços importantes na legislação e eu queria passar aqui agora para algumas perguntas, né? Eu vou começar aqui com o Morafé. Não sei se o Morafé, eu vou falar aqui, Mora, mas se tiver ou algum de vocês quiser contribuir também, por favor, fiquem à vontade. Mas tem duas questões aqui, Mora, que é o seguinte: o primeiro se vai ter algum termo de referência dizendo o que tem que ser feito, né? E até uma pergunta que eu compartilho aqui, porque eu estou entendendo que o próprio decreto ele já é um termo de referência para a gente, que está dito lá, né? Mas queria trazer essa pergunta para você. E a outra pergunta é se vocês já definiram qual instrumento. A gente vai mandar o plano por e-mail, vocês vão receber para analisar. Como vocês estão pensando em receber esses planos aí das entidades gestoras? Perfeito, Edione. Inicialmente, eu quero dizer, corroborar com essa sua informação, o próprio decreto já traz todas as informações que são necessárias, né? Tem uma lista lá com o roteiro do que deve ser entregue, né? São informações básicas, então, a princípio, nós não vemos necessidade de se ter um termo de referência para subsidiar a elaboração dessa documentação toda. Em relação à entrega, nós estamos imaginando que, preferencialmente, ela deve ser feita em uma mídia digital, pendrive ou CD-ROM, enfim, para que a gente possa armazenar no nosso sistema, lá no nosso banco nos nossos computadores, para que ele seja analisado posteriormente. Porque eu creio que esses planos, eles são compostos por muitas informações, eventualmente muitos documentos, então não tem como você solicitar isso de forma física. A única particularidade é que, como também esse sistema ainda, nós não temos condições de recepcioná-lo de forma eletronicamente em um sistema próprio, porque nós ainda não desenvolvemos, não implementamos esse sistema, ele precisa ser entregue com um ofício que deve ser protocolado para registrar a entrega formal. Nós temos um protocolo físico na SEMAR e, eventualmente, isso, preferencialmente, deve ser entregue na forma de mídia digital. O decreto não previu essa forma, mas a gente poderá ainda editar algum tipo de regulamentação, mas, a princípio, a
a orientação é que ele seja entregue para facilitar, inclusive, a análise e o armazenamento em mídia digital, com essa particularidade que tem que ser entregue fisicamente com um ofício, um protocolo físico do UOL. A entrega via e-mail, eu posso discutir ainda da possibilidade de se fazer, né? Mas eu creio também que é possível. A gente pode recepcioná-lo de forma digital e por e-mail e fazer o protocolo e depois devolver para o interessado. Eu creio que não vão ser muitos planos, então isso não vai ter muita dificuldade. Eu não sei se alguém mais do Estado gostaria de complementar o Moura. Eu vi uma mensagem, Dione, que eu gostaria de... Uma pessoa perguntou se, após o dia 31 de março, quem não entregar, o que pode acontecer. Bom, o decreto não estabeleceu isso, né? O que importa dizer é que o prazo é 31 de março. Quem não entregar, naturalmente, vai estar em desacordo com a legislação, né? Estaria inadimplente, né? Porque o decreto não previu esse tipo de situação. E não há previsão de prorrogar, pelo menos até o momento, não há previsão de prorrogar esse prazo, né? Perfeito. Bom, eu deixo aqui a palavra franqueada para quem quiser complementar, mas vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui que apareceu no chat, talvez, não sei se o Nonato, alguém pode, talvez o Nonato pelo espaço que ocupa. A pergunta aqui, Nonato, é se já há conversas nessa mesma direção do decreto do Piauí com o consórcio do Nordeste, né? E se não seria o caso de dar uma expressão pública maior para essa iniciativa, até por conta disso. E aí eu até complemento a pergunta dizendo o seguinte, Nonato, óbvio que todos nós temos observado aqui a força nos últimos anos que ganhou o consórcio do Nordeste, né, entrando em agendas aí bem difíceis e ao mesmo tempo estratégicas, como foi toda a questão aí da pandemia, da vacinação, enfim. Então, de fato, acho que a pergunta é muito coerente porque o consórcio do Nordeste ele ganhou uma estatura muito importante hoje. E aí a pergunta é essa, tem algum diálogo? Isso vai repercutir para o consórcio? Até para entender se isso tende a se reproduzir também para os outros estados que fazem parte do consórcio. Existe, Dione, uma conversa que está sendo feita com o consórcio do Nordeste, que está sendo, inclusive, encabeçada pela própria vice-governadora. Ela está conversando comigo sobre isso, e ela acha que é interessante que a gente reproduza toda essa discussão junto ao consórcio. Então, ela está aguardando a próxima reunião que vai ter, provavelmente vai ser agora, acho que final, pós-carnaval, acho que início de março, e ela vai estar pautando essa discussão. E, assim, nós conversamos assim, poderia muito bem eu fazer o contato com a Maria Fernanda, né, que está lá, que ela cuida da governança do consórcio do Nordeste, mas eu acho que seria melhor isso colocar numa reunião mais ampla com a presença dos representantes dos estados, né, com as reuniões que eles fazem com os novos governadores e os vice-governadores. Então, há um interesse, sim, da gente levar essa discussão para o consórcio do Nordeste. Tem uma pergunta aqui que não é exatamente para o estado do Piauí. Fabrício, eu não sei se, como você levantou a bola, eu vou jogar de volta ela para você. A pergunta é mais ou menos o seguinte, ó, como que um verificador independente vai garantir a não colidência de notas fiscais se, em teoria, podem existir outros verificadores? Eu sou suspeito aqui para responder, Fabrício, porque eu já estou na Central de Custódia, que é um verificador independente hoje, e, diga-se de passagem, estou muito satisfeito com o serviço que eu estou recebendo, né? Tanto de cruzamento das minhas notas com os outros, quanto um conjunto de outras leituras que a Central de Custódia agregou ao nosso programa aqui. Mas não sei, embora seja algo que não diga respeito diretamente a você, como você levantou a bola, vou jogar de volta para ver se você tem alguma contribuição a dar, Fabrício. Não, tenho sim, Johnny. Inclusive, só que eu tenho visto que programas que não confiam no seu resultado
ou levantam esse tipo de questionamento, ou perguntam o seguinte: por que o verificador independente não é público? Lamentavelmente, ao invés dos programas buscarem se firmar e reafirmar o seu resultado com base em lastro, eu tenho visto programas que não confiam no seu resultado, por consequência, que podem estar contaminados com duplicidade, colidência, compra e venda de papel sem lastro, por sua vez, optam pelo discurso mais fácil. Veja, se tiver 2 centrais, 3, 4, tanto quanto melhor. Se tiver terceiro verificando, que não dá é para quem faz, se audita, verifica e presta resultado. Isso para mim é absurdo. Agora, esse tipo de discussão, a maioria das pessoas acabam se furtando desse tipo de debate. Então, eu acho que, veja, que eu tenho assistido bons programas com lastro, não tem se furtado ao verificador independente. Tem aqueles que começam, de novo, o verificador deveria ser público. Sim, veja, mas tem. A logística reversa também deveria ser pública, por exemplo, como acontece na Europa, em que se remunera o município. De uma vez só, acabaria com todos os programas existentes no Brasil. Então, assim, confesso, Johnny, desculpa a franqueza, é que é um debate tão raso, às vezes, que colocam nesse tema, que eu, particularmente, já vou direto no ponto e, lamentavelmente, por isso que eu coloquei bons programas que eu tenho visto, não tem receio do seu resultado. E veja que venham 2, 3, 4 verificadores, tanto quanto melhor. Naturalmente, em breve deve surgir uma solução, seja pública ou seja privada, para ajudar a resolver. Essa questão do verificador, ou no caso aí, em particular, que você mencionou da central de custódia, aí eu posso falar porque eu ajudei na estruturação, fui advogado deles, é uma autorregulação privada. Então, de forma inteligente, o setor privado se organiza, né, e o setor privado cria as diretrizes para mitigar o risco que tem no setor. Então, o setor trabalha com transparência, com confiança, com credibilidade. E veja só, eu acho que alguns não sabem, mas o verificador independente, por essência, não deveria comprar e vender resultado, não deve atuar como operador, prestador de serviço, tem que ser de fato independente para dar o resultado e a segurança que se faz necessário. Mas veja, eu fico aqui à disposição para algum esclarecimento, de preferência também que o pessoal se identifique, né, na pergunta, para que a gente possa também, às vezes, ser mais claro, caso não tenha sido suficientemente claro nessa observação. Obrigado, Fabrício, pela contribuição. Tem uma outra questão aqui, eu não sei quem aí do Piauí poderia responder, está levantando o seguinte, se o Piauí pretende conceder algum incentivo fiscal, econômico para empresas que comprovarem a logística reversa, e se a apresentação do plano está ligada à renovação do licenciamento ambiental. Então, 2 perguntas, né? Ter o plano está ligado ao licenciamento ambiental e, segundo, vai ter algum incentivo fiscal para quem implementar a logística reversa? Aí eu deixo com vocês aí, né, dos órgãos do Piauí, para quem quiser poder comentar. Muito bem, Dione. Eu posso fazer a resposta. Em relação ao incentivo fiscal, não há nenhuma previsão, mas é uma possibilidade que a gente pode levar para as instâncias superiores, especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que trata de toda a questão dos incentivos fiscais, e para a própria Secretaria de Fazenda, né? Isso a gente pode, é uma discussão que é interessante, e a própria lei prevê incentivos, né, instrumentos econômicos que possam incentivar a implementação dessas políticas. Em relação à outra questão, o que eu posso dizer é que a própria lei já estabelece essa obrigação. A partir da data da obrigação, do limite, qualquer licenciamento ambiental novo ou renovação, ela estará vinculada à obrigatoriedade da apresentação dos sistemas de logística reversa. Então, se um empreendedor tiver algum pedido de licenciamento aqui no estado do Piauí e ele exerce uma atividade cuja obrigação está incluída na logística reversa, isso vai ser exigido para que a licença dele seja emitida ou seja renovada. Isso está previsto na lei, no decreto.
Perfeito. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre essa Johnny, questão? acho que eu não ia perder a oportunidade de fazer um comentário, que eu acho que as coisas vão se aperfeiçoando, e aí fica aqui também como uma reflexão para o Estado, muito bem representado aqui. Tanto o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, alguns estados, para estimular algumas cadeias, acabam reduzindo um pouco o ICM desse material pós-consumo, né, do material reciclável. Então, em algumas cadeias, algumas naturalmente se organizam mais fáceis, de maneira mais fácil, pela própria diretriz econômica, mas outros acabam sendo apoiadas. Teve um estado que reduziu a alíquota da sucata de vidro, por exemplo, de 15% para 1%. Então, quer dizer, são alguns exercícios que, no decorrer da implementação, podem ser considerados, mas acho que, veja, o primeiro ponto é ter uma obrigação de implementar o sistema. Então, acho que esse é o desafio, e a partir do amadurecimento podem surgir aí algumas soluções que venham a complementar, nessa perspectiva do instrumento fiscal e econômico aí que induz. Boa, Fabrício. Tem um outro ponto aqui, Moura, talvez com você ainda, mas os outros colegas aí fiquem à vontade para pedir a palavra aqui. Mas que eu acho que é bem importante, essa foi uma discussão que apareceu aqui, que também surgiu muito no Mato Grosso do Sul, quando saiu a legislação lá, que é quem tem obrigação de fazer a logística reversa? É quem está instalado no Estado ou quem comercializa produtos e embalagens no Estado? Para mim está claro isso dentro do decreto, mas acho que era importante aqui também esse esclarecimento de vocês. É todo mundo que comercializa no Estado? Exatamente. Não precisa estar instalado aqui no Estado do Piauí. A obrigação decorre de quem vende produtos aqui com embalagens, ele tem a obrigação de fazer a implementação da logística reversa. Né? Não é só quem está instalado e fabrica aqui no Estado do Piauí, não. Qualquer embalagem que tenha como destino final o Estado do Piauí, ela é obrigada, independente de onde seja a origem de sua fabricação, de sua distribuição, etc. Então, qualquer tipo de embalagem que circula no Piauí como destino final, o responsável, seja o vendedor, o próprio consumidor, ou seja, a responsabilidade é compartilhada, mas ela tem que estar incluída nesse processo de logística reversa. Perfeito, Moura. Eu acho que é bom, esses debates, eles sempre vão aqui ajudando a elucidar as questões e os desafios, né? Queria aproveitar, eu sei que tem muitas empresas aqui, algumas estão no paralelo aqui mandando mensagem, só dizer uma pergunta que veio aqui fora do chat, se o programa Recupera atua hoje já no estado do Piauí. Então, reforçar, eu já falei isso no início, né? O programa Recupera, que é desenvolvido pela Pragma, ele está presente em todos os estados brasileiros, tá? Inclusive no Piauí. Inclusive no Piauí. A gente foi um dos primeiros programas a chegar no estado do Piauí, né? Como fomos o primeiro no Amapá, o primeiro no Acre, né? Enfim, a gente tem conseguido inaugurar a logística reversa em alguns estados brasileiros. Então, nós estamos em todos os estados. É um programa estruturante, então a gente trabalha prioritariamente com cooperativas e associações de catadores, é aí que a gente busca o nosso resultado. A gente está preparando já aqui o cadastro e a entrega, Moura, do plano de logística reversa aqui do programa Recupera com as empresas aderentes ao nosso programa, então a gente vai entregar dentro do prazo. Já deixo aberto aqui para as empresas que tiverem interesse, podem nos procurar, os nossos contatos foram colocados ali, eu vou pedir para o nosso time recolocar ali os nossos contatos, redes sociais, e-mail. Então, as empresas que tiverem necessidade de cumprir lá a sua obrigação no Piauí e precisarem de um apoio, de um programa coletivo, nós estamos à disposição aqui na Pragma, porque já atuamos no estado do Piauí, como eu falei, e também as cooperativas. Aí, doutora Áurea,
Nonato, Bruno, Morafé, a gente já tem algumas organizações de catadores, como já falei anteriormente a vocês, mas estamos abertos aqui para outras organizações de catadores que queiram fazer parte do nosso programa, né? Então, se a logística reversa vai chegar e se nós vamos gerar oportunidade de investimento do Estado, né? Isso é muito importante aqui destacar para quem está nos assistindo, né? Muitas vezes a pessoa diz, mas a logística reversa, o programa só vai lá e compra uma nota fiscal ou dá um apoio a uma cooperativa. Veja, isso pode acontecer, mas não é o caso dos nossos programas, dos programas estruturantes. Tem vários exemplos aqui que eu poderia dar de programas importantíssimos, né? E é o exemplo do programa Recupera. A gente não compra nota fiscal, a gente estabelece parceria duradoura. Veja, o verbo da lei é implementar. Nós precisamos estruturar e implementar. E eu só estruturo e implemento, é que nem uma obra, né, doutora Áurea? É que nem uma obra. Quer dizer, para eu implementar a obra, para eu fazer o prédio, eu tenho que fazer um alicerce bem estruturado, né? Tem que ter um bom material ali, tem que ter ferragem, argamassa, brita, enfim. Eu já trabalhei em obra, então conheço um pouco disso. Tem que ter um bom alicerce. E no caso da logística reversa, o bom alicerce são as cooperativas e associações de catadores. Elas são o nosso alicerce e a gente tem que investir. A gente tem que investir nessas organizações, é o que a gente faz hoje. Então, tanto as empresas que tiverem essa necessidade podem contar conosco, as cooperativas que quiserem se agregar a um programa de logística reversa também fiquem à vontade de nos procurar. Uma outra pergunta aqui, antes da gente ir para as nossas considerações finais. Pois não, doutora? Dione, me permita só. Fica e à assim, vontade. só para trazer, porque muitos que estão aqui assistindo, né, muitas vezes podem não ter tido acesso ainda ao decreto estadual, mas assim, eu acho importante, já com essa sua fala aí, né, que foi trazido, o artigo 7º do referido, né, que ele diz assim, as cooperativas, associações e organizações de catadores e catadoras de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda deverão ser consideradas preferencialmente para a composição dos conjuntos de operadores logísticos do sistema de logística reversa de embalagem geral. Então, assim, né, toda essa preocupação vem, inclusive, no próprio decreto, né? Então, trazendo eles a esse cenário, né, como instrumento e sendo remunerado, buscando trazê-los de uma forma de trazer a dignidade. Então, assim, complementa essa sua fala aí, trazendo o que já está previsto, inclusive, no próprio instrumento legal, né, do que vem sendo estudado hoje, que é o artigo 7º do decreto estadual. Então, é só para... Muitos podem estar aqui e não ter acesso ainda, enfim, não ter visto, mas para, né, trazer o que fala o instrumento. Obrigado, doutora. Eu queria aproveitar ainda... Vai lá, Moura, por favor. Só para aproveitar ainda, em relação a questionamento anterior, sobre a questão dos incentivos fiscais, eu queria deixar registrado aqui que tem uma lei estadual, é uma lei que trata das taxas de licenciamento da SEMAR, ela já estabelece uma redução de um desconto de 30% para o pagamento das taxas de licenciamento ou de licenças, para aquelas empresas que já cumprem todo o seu processo de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, se uma empresa está com o seu plano, né, de logística reversa apresentado na SEMAR, ela automaticamente estaria incluída nessa, vamos dizer assim, na possibilidade de pleitear essa redução de 30%, eventualmente, se ela tiver um licenciamento aqui do estado do Piauí. Então, é uma redução significativa, dependendo do tipo de atividade, que isso pode importar num valor aí bem significativo, já que as taxas de licenças, elas, dependendo do porte, né, da atividade e do empreendimento, isso pode chegar a alguns valores bem significativos, né? Obrigado, doutora Áurea, obrigado, Morafé. Só destacar aqui, o Fabrício acabou de colocar aí no chat, para quem ainda não teve a oportunidade de acessar, o decreto do Piauí, sobre o qual a doutora Áurea mencionou. Tá? Então, quem ainda não teve acesso, pega aí no chat, dá uma olhada, o decreto não é longo,
é um decreto bem objetivo e de fácil entendimento. Só para a gente fechar as questões aqui, Fabrício, tem um ponto aqui que eu acho que você pode contribuir conosco, que é um debate mais geral, que se aplica para o Piauí, mas se aplica para o nacional, para os outros estados, que é a respeito da responsabilidade de comerciantes e distribuidores, se ela se limita somente à devolução de embalagens em geral para os fabricantes e importadores. A gente sabe que tem níveis de responsabilidade aqui, então acho que esse é um ponto bem importante que normalmente surge dúvida a respeito disso. Queria ver se você consegue ajudar a deixar ele mais nítido aqui para nós, Fabrício. Me ajudar aí, né, Johnny? Escolhe as mais fáceis aí, me ajuda aqui, né? Essa questão dos distribuidores comerciantes, eu acho que é um desafio do sistema de embalagens em geral, como um todo. E, na minha opinião, eu acho que pode aí ter uma articulação para que eles promovam a informação, a educação, a conscientização dos consumidores, porque eles estão diretamente ali na base de consumo, em grande parte. Então, para a logística reversa, nos termos do decreto, a responsabilidade fundamentalmente está no fabricante e no importador. O distribuidor e o comerciante, talvez até aqui, né, fomentado por esse grupo de representantes do Estado, de entidades como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, própria Secretaria, pensar em ações de comunicação que possam vir a dar mais substância, mais robustez, inclusive às ações de logística reversa, que serão implementadas pelos fabricantes e importadores, prioritariamente junto às cooperativas, nos termos do decreto e alertado pela doutora Áurea, mas também ações de comunicação que, porventura, possam ajudar dentro dessa recuperação de materiais. E aí, talvez, envolvendo esses outros agentes da cadeia que, nesse primeiro momento, talvez não se vejam, ou haja uma maior dificuldade de controle, fiscalização e cumprimento da obrigação legal. Tá? Então, acho que essa fica aqui Veja, isso aqui não está no decreto, tá? Isso aqui eu estou só pensando alto, fica só como um exercício de complementariedade de quem vai estruturar, implementar com base na estruturação das cooperativas e uma ação complementar por outros agentes do setor privado empresarial, que também são obrigados a implementar, mas que poderiam, porventura, responder pelas ações de comunicação, divulgação, conscientização do consumidor. É um desafio, né, Fabrício? A gente está num processo em que o sistema está todo sendo estruturado, né? Acho que o ponto aqui que você traz é importante para entender que tem várias responsabilidades aqui que podem ser distribuídas, né? Mas o fato é que a embalagem que saiu para a rua tem que voltar, né? Tem meta para ser cumprida. Então, por isso esse diálogo, como o Fabrício falou, entre comerciantes e distribuidores com os fabricantes e importadores é fundamental, porque aquela embalagem que foi vendida, ela vai ter que voltar. Então, se a gente fizer isso de forma coordenada e organizada, acho que otimizamos custo e maximizamos os resultados. Esse eu acho que é o ponto fundamental. Bom, chegando aqui no nosso final, como sempre, tentando terminar pontualmente no horário em que a gente combinou, eu queria franquear agora a palavra para que a gente pudesse fazer uma rodada com considerações finais aí, de cada um de vocês, totalmente livre, para que vocês abordem aí a questão que vocês acharem importante, chamem a atenção do que vocês acharem importante, e já de antemão agradecendo aqui pela participação, o aceite no convite, e por esse diálogo aqui bastante informativo, formativo, né, e construtivo que nós fizemos nessa tarde, porque é isso, a gente tem que dar visibilidade para a informação, as pessoas precisam saber, né, o que está acontecendo, o que precisa ser feito, né? Então, muito positivo aqui o nosso diálogo, e eu queria convidar para começar aí as considerações finais, fazendo agora na ordem inversa, convidar o Fabrício aí para fazer as suas considerações finais. Não, Johnny, eu acho que cada um pôde, lamentavelmente eu perdi um começo, mas do que eu pude ouvir, acho que foram aí colocações importantes para aclarar a regulação no Estado. Veja, é um dos poucos estados que tem regulamentação própria, então acho que o Piauí traz o seu pioneirismo, né, traz a contemporaneidade da regulação, tem o seu desafio no âmbito da gestão e do gerenciamento,
especialmente no que se refere ao novo marco de saneamento também. E fica aqui os meus cumprimentos a todas as falas e que essa articulação, caso já não esteja, né, que venha porventura institucionalizada, que eu acho que essa atuação conjunta de todos que estão aqui, né, a Secretaria, o Estado, a Secretaria, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, é o que vai permitir aí essa atuação dos órgãos de controle, um melhor gerenciamento dos resíduos no país. E parabéns a Pragma, Dione na sua pessoa e de todo o time Pragma aí pelo encontro. Obrigado, Fabrício. Doutora Áurea, fique à vontade, por favor, fazer as suas considerações finais. Então, agradecer novamente, né, o convite que foi feito. Acho que é uma tarde que a gente pôde trazer informações e trocar ideias e conhecimentos sobre esse novel instituto, né, regulamento aqui para trazer, e de uma nova perspectiva mesmo. Acho que o Piauí avança, caminha junto para que a gente possa, de mãos dadas, alterar, mudar esse cenário triste que se encontra, mas são eventos como esse que popularizam o que a legislação já está avançando, traz o que a Secretaria está implementando para que ela realmente se efetive dentro daquele prazo, para que tenha, assim, um efeito prático de mudança. E a Pragma, eu acho que foi de uma grande sabedoria de fazer esse evento, de mostrar esse trabalho, fruto já dessa atuação conjunta. E eu agradeço a participação do Ministério Público parceiro e desse trabalho, e que mais para frente a gente pretende colher os frutos desse decreto, justamente com o meio ambiente mais equilibrado, e especialmente também, né, trazer os catadores numa dignidade necessária, né, para a vida deles, para famílias e toda essa sorte, tirar esse mal que tanto nefasta a nossa sociedade piauiense. Então, agradeço, parabenizo a todos pelas falas, estamos à disposição para o que for necessário. Boa tarde. Obrigado, doutora Áurea. E espero encontrá-la, não sei se a senhora está agendada, no encontro que a Abrampa fará no mês de abril, lá no estado do Espírito Santo. A Pragma é uma das patrocinadoras do evento e a gente vai ter lá os promotores que têm atuado intensamente nesse tema em todo o Brasil. Então, espero que possamos encontrar lá. Vai ser um grande evento, como sempre os eventos da Abrampa, né? Vou convidar o Bruno agora para fazer as suas considerações finais. Aí, Bruno, fica à vontade, por favor. Eu queria agradecer inicialmente o convite, né, de participar aqui de um evento. Acho que conhecimento sempre é positivo, né? Então a iniciativa é muito salutar, tá? A gente precisa realmente compartilhar e divulgar o decreto, né, de logística reversa. E assim, a gente aqui do Tribunal de Contas fica contente, tá, pela iniciativa do divulgação do decreto, que a gente acredita, né, que trazer profissionalização para a cadeia da reciclagem contribui, tá, em última instância, para a gente poder ter uma diminuição, né, na chegada aí de resíduos, né, nos lixões, nos aterros sanitários. Então, de certo modo, contribui aí para o esforço que a gente está pretendendo, que é fazer uma disposição legal aí, em última instância, nos municípios aqui do estado. Então, eu queria, por fim, agradecer o convite, tá, em nome aqui do Tribunal de Contas, e ficarmos à disposição. Obrigado, Bruno, mais uma vez. Morafé. Pois não, Johnny, eu queria aproveitar também para agradecer esse momento importante, pela oportunidade, e agradecer imensamente a você, Johnny Manete, que teve a ideia feliz de organizar esse nosso encontro, agradecer a todos os participantes, os parceiros, né, invocar aqui um dos próprios princípios da legislação que estabelece a responsabilidade compartilhada desse processo todo, né, de todos nós, desde cada um de nós individualmente, como membro dessa cadeia toda de consumo, de geração de resíduos, de embalagem, etc., e dizer que é um esforço que nós temos, é um desafio grande, mas nós estamos muito confiantes que nós vamos ser bem-sucedidos. Eu queria aproveitar ainda para esclarecer sobre essa questão da responsabilidade de todos, para citar aqui o parágrafo único do decreto, né, o parágrafo único do artigo 1º, que ele diz o seguinte: estão sujeitos a este decreto
os fabricantes, os importadores, os distribuidores e comerciantes de produtos que, após uso pelo consumidor, gerem embalagem em geral no estado do Piauí. Então, a cadeia toda ela tem essa responsabilidade de fazer cumprir esse nosso decreto. E dizer também que nós sentimos aí uma ansiedade comum, que é bastante pertinente, né, de todos os que são responsáveis por fazer cumprir, em relação ao prazo e à forma de como vão apresentar esses documentos na SEMAR. O que eu posso dizer é que isso vai estar numa data ainda bem antes do final de 31 de março, vai estar no nosso site todas as orientações de como isso vai ser entregue, de como isso vai ser apresentado junto à SEMAR. Nós vamos colocar também o decreto, todas as informações com orientações gerais, para que esse decreto possa ser cumprido nesse prazo, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e faço meus cumprimentos, e que numa próxima reunião a gente possa realmente, vamos dizer assim, eu creio que nós estamos com passos muito além do que nós imaginamos, né? Nós realmente vamos conseguir atingir esses objetivos muito em breve, a partir dessas parcerias que nós estamos estabelecendo com todos esses membros que participam aqui hoje desse nosso encontro. Então, muito obrigado a todos por essa oportunidade. Obrigado, Morafé, pela participação. Passo de imediato para o Nonato Lima aí, para que ele faça também as suas considerações finais. Johnny, eu queria agradecer todo o apoio que a gente vem recebendo das organizações que atuam nesse campo, especialmente a você, por ser uma pessoa de contato, né, e que tem nos ajudado muito a destravar um tema tão complexo e que, para nós, no Estado, chegou no ano passado de uma maneira mais forte e que nós terminamos construindo uma boa base para que a gente possa ter uma trajetória consistente para a gente enfrentar esse desafio, seja no fechamento dos lixões, seja na operacionalização e na estruturação da logística reversa. Eu queria também falar aqui, um recado aqui que eu recebi da vice-governadora, dizendo que fica também muito feliz por esse encontro, essa é a palavra dela, e que está à disposição, né, naquilo que for possível, e que isso é uma prioridade do governo dela. Uma das primeiras prioridades do governo dela é essa gestão dos resíduos sólidos da logística reversa. Então, espero que nós estejamos juntos nos próximos encontros, nas próximas conversas que nós vamos ter pela frente. Bom, queria agradecer, então, aqui mais uma vez, né, ao Morafé, lá da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, doutora Áurea, né, do Ministério Público, agradecer o Bruno, do Tribunal de Contas, agradecer o Nonato, lá do Gabinete da Vice-Governadora, agradecer o Fabrício Soler, nosso parceiro de sempre aí, em vários eventos a gente vai se encontrando, né? Para a gente foi um grande prazer poder compartilhar essa tarde aqui com vocês. Eu acho que todos vocês trouxeram isso, eu acho que a gente precisa divulgar, a gente precisa dar visibilidade, a gente está num momento histórico, inclusive diferente, eu tenho dito por onde passo, que a gente tem um pequeno desafio pela frente, que é salvar um planeta, né? E isso não sou eu que estou dizendo, é a conferência da ONU em Glasgow, é o Fórum Econômico Mundial, são grandes companhias globais assumindo compromissos com o retorno das suas embalagens, são grandes nações reorganizando as bases da sua economia, olhando para a economia verde e para as oportunidades que ela traz, né? Então, é um esforço que depende do empenho e do engajamento de todos nós. Então, por isso, essa tarde foi uma tarde importante, porque é mais um Estado que dá um passo importante. Queria terminar também trazendo aqui para todos, nós vamos ter em março, e aí, Nonato, acho que fica a sugestão aqui, inclusive para o Estado do Piauí, a gente vai ter de 16 a 18 de março uma conferência internacional sobre resíduos em Recife, né? A Pragma é uma das patrocinadoras desse evento, vai ser um evento
importante que vai reunir vários especialistas. Eu vou estar lá, o Fabrício vai estar lá, vão ter outros especialistas também nesse evento. Então, acho que sempre é bom vocês se engajarem também, estarem junto nessas discussões mais amplas, e também deixo isso aqui para quem está nos assistindo, né? E agradeço aqui a companhia das pessoas que ficaram até esse horário nos acompanhando aqui. Espero que a gente tenha conseguido contribuir. Nossas redes sociais e nossos contatos foram recolocados novamente aí no chat, então quem precisar de algum apoio, conversar, entender o que precisa ser feito, contem conosco aqui na Pragma, e vamos todos avançar juntos e fazer com que a logística reversa seja implementada com o sucesso que ela precisa no estado do Piauí. Uma boa tarde e um bom resto de semana para todos. Boa tarde, pessoal. Até logo. Boa tarde, até mais.